Pablo Marçal. Sério? E aí? Não, nunca conheci pessoalmente, só da internet, do que falam. Então não sei nada. Vou falar uma coisa pra você. O que você achou? Primeiro, o que tu acha? Então, eu... Olhando da internet, vai. Então. Porque é um cara que Sim. conhece o Dane. Não, eu reajo a vários cortes. Eu faço muito react na minha live porque a galera gosta de ver minhas opiniões, né? Acerca do que estão falando. E o Pablo Marçal fala sobre vários assuntos aí que são polêmicos, inclusive política. E tem muita coisa que ele fala que eu concordo, que faz parte de coisas que eu acredito também. E tem muitas outras coisas que eu acho, às vezes, um pouco esquisito e forçado. E eu não consegui ainda chegar numa conclusão do que realmente ele acredita de verdade, o que faz parte realmente dele, quem é ele mesmo e quem não é, entendeu? Eu ainda tô nesse meio termo. Eu falo pra molecada na verdade, eu falo, olha, eu acho meio esquisito aí, pelo que comentam também, eu vejo muita gente ataca. Eu não consigo entender exatamente o porquê. É difícil a gente falar de longe, assim, porque a galera da internet quer que você tenha uma opinião já assim. Ah, ele é bom ou é ruim? Exemplo. Ah, ele é do bem ou é do mal? Eu não sei, entendeu? Eu fico nessa. Então eu vou pescando uma informação aqui, outra ali, e por enquanto a conclusão que eu tenho é mais ou menos essa. Eu vejo coisas boas ali que ele fala que eu acredito, e tem outras coisas que eu acho um pouco estranho, assim. Acho que é um pouco de forçação de barra. Beleza. Vou te falar o que eu acho dele. Só vou conferir uma coisa. Como é que tá o áudio aí? O seu microfone não tá saindo som, não. O meu não tá saindo som? Não, E o dele? Tá ouvindo pelo dele. Vou falar pra tu, Pablo Marçal é sangue bom. Nota 10. Você Sangue chegou nessa bom. conclusão. Sim. Tô te falando de coração, né? Sim, não, eu entendo. Eu percebo do jeito que você tá falando isso daí. Eu entendo um pouco disso porque eu sou uma figura pública e também sou criticado, atacado a todo momento, o famoso cancelamento no Twitter a todo momento, por várias questões aí. E muitas pessoas, eu percebo, às vezes em comentários assim aleatórios, que as pessoas têm literalmente um preconceito sobre você e basta um corte de 15 segundos ali, que foi colocado de qualquer forma. Acabou, já é o suficiente. É o que você falou, são os juízes da internet, certo? É por isso que eu sou cuidadoso quando o assunto são as pessoas. Eu evito isso daí. O que eu gosto de tentar compreender é a atitude do sujeito e o porquê disso. Boa. Ideias, E aí eu posso isso. até criar teorias, estipular teorias na live. É engraçado, porque daí tem uma galera que fala, você tá passando pano. Não é passar pano, porque eles querem... Olha só que interessante, a internet gosta do quê? É a briga, é o fogo. Então assim, você tem que direcionar pra pessoa. Você tem que falar, não, é lixo, não é. É porcaria, não é. Com base em um momento, uma coisa de momento. E eu acho que, assim, chegou num ponto tão óbvio que a internet é tão fácil de ser usada pro mal, ou seja, cortes manipulados, falsas narrativas, principalmente envolvendo o Pablo Marçal, que é um cara que já se candidatou, teve toda aquela coisa lá, né, na candidatura dele. Então, assim, tudo isso contribui para que as pessoas que estão vendo de fora criem opiniões que são falsas, baseadas em coisas falsas. Até entende? porque querem acreditar assim, sabia? E eu, particularmente, eu detesto essas coisas. Eu sou um cara... Eu sempre opto por cultivar a sinceridade. Então, que nem eu tô aqui conversando com você hoje, eu tô te conhecendo hoje. Se eu gostar de você, amanhã na live, se perguntarem pra mim, eu vou falar exatamente o que eu penso. Se eu não gostar de alguma coisa, eu vou falar também. E eu particularmente, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque não vejo falta de respeito. Eu acho que qualquer pessoa pode te criticar, desde que seja de modo legítimo, Perfeito. coerente, não tem problema. Sem baixaria, né? Por exemplo, ó, não gostei do jeito que o Xandão fala. Ah, ele fala palavrão, eu não gosto. Direito de qualquer um não gostar da minha postura. Eu posso errar, lógico, também, eu posso estar errado. Passa um minuto. Se liga aqui, ó. Tia Gladys, só rapidinho. Não, sem mandou um problema. superchat. R$2 eu não vou ler mais, hein? Porra, R$2 é sacanagem. Mas eu vou ler o teu. Aqui, ó. E a cadeirante que ele tentou curar na igreja? Posso falar? Foi corajoso pra cacete. Porque na fé cristã, a Bíblia fala, ora pelos enfermos, eles serão curados. Eles só podem ser curados se alguém orar por eles. Todos serão curados? Não, porque a soberania é de Deus. Mas você é livre para exercitar ou não essa fé. Ele chegar e dizer para ela, você acredita, eu vou orar por você, eu posso orar por você, só demonstra que ele está tendo amor por ela, empatia por ela, boa vontade por ela. Agora, cabe a Deus. Eu perdi um pai com câncer. Sim. Tu acha que eu não orava pelo meu pai todo dia? Claro, sem dúvida. Você acha que não pedia pra Deus? Pô, eu pedia pra bênção, trocar de lugar, por favor, meu irmão. Exato. Aí eu sou charlatão? Não. Eu amo.
Isso é uma coisa, então, isso é interessante esse superchat, porque na minha visão, isso é um questionamento, ela tá questionando, Sim. beleza. Só que, do meu ponto de vista, é um tanto quanto precipitado. Por quê? Eu vou explicar por quê. Se manda um corte dele fazendo isso daí na live pra eu reagir, eu nem lembro se já mandaram, se eu já reagi, porque eu reajo a tanta coisa, eu realmente não lembro. Se eu lembrasse, né, falaria. Não lembro se eu já reagi, mas na live, como eu reajo no instantâneo, um corte, ele pode causar boa impressão ou má impressão. Só que ainda assim, eu não tenho conteúdo suficiente pra dizer se trata de uma farsa ou não, porque eu não tava lá. Não, a mulher não Se eu levantou. estivesse ali sentindo, porque quando você tá no lugar, você tá entendendo? Vendo, sentindo a energia, o que tá efetivamente acontecendo, muda tudo. Lógico, Um corte lógico. de internet não é nada. É igual pegar piada, corte Isso. de piada, de piada, de show de piada. E dizer que o cara é preconceituoso, tá É ligado? claro que tem outros exemplos que são extrapolados de cortes que você vê ser batedor e você fala, não, esse, sei lá, o pastor tal, ele tá exagerando, ele tá fazendo a ciranda lá em Sim. cima, ele tá querendo... O É uma espécie espetáculo de- da fé. Você vê isso, beleza. Então, aí, dali Isso. você já começa a ter uma tendência, você tem mais elementos, assim. E tu sabe qual que é o lance do extrapolamento dessa crítica com ele? Porque não foi ele que mandou filmar. Ah, sim. Entendi. Ele tava num evento. Aí, ó, tá vendo? Aí tinha uma cadeirante. Certo. Ele foi falar. E alguém de longe Certo. filmou. Ah, bom, então. E aí, por quê? Você entendeu? Então, eu, agora Entendeu então, agora? muda tudo, Muda já mudou tudo, tudo. Por já quê? Porque mudou. eu já passo a pensar, olha só, eu penso assim, se fosse eu lá, eu nunca começaria a filmar sem saber se pode. Por que eu vou filmar? Por que eu quero filmar? O que eu quero com isso? Ah, eu quero guardar pra mim no meu celular? Tá, então pede. Pede, ué, se tiver autorização, beleza, mas isso por aí. que tá filmando? Então? É isso aí. É aí que tá, você vê como que um detalhezinho muda Não, tudo? E os juízos. Porra, qual que é o problema de você orar por um enfermo? Eu também não vejo, A eu não tua vejo fé- isso, a eu não vejo tua problema fé nenhum diz nisso. sobre isso. Não. Orar um pelo O outro. problema tá nisso que a gente acabou de falar. O cara usar de uma pessoa doente e fazer o espetáculo. Aí- Você percebe. aí perdão, é o você erro, percebe, é lógico. Você percebe quando a pessoa quer fazer espetáculo, Lógico. é dar show. Ou cobrar pela fé. Sim, porque a gente sabe que a Bíblia não manipular. fala isso. Isso. Como que Jesus ensinou a orar? Você se junta. O que é a igreja? Se tá você e mais uma pessoa estão orando em conexão espiritual, tem uma igreja ali Isso já estabelecida. é, exatamente. Tem ali. É Acabou. aliança com Deus. Então, isso aí. é por isso que eu falo, então, pra eu saber exatamente do que se trata, ainda mais coisas de caráter espiritual, se nem do ponto de vista educacional, político que esse país está prestando, imagina espiritual. Qual que é o nível de despertar espiritual que as pessoas têm no Brasil? É isso As aí, pessoas acreditam em esquerda e direita ainda? Eu não sei sua opinião, mas eu não acredito, tá? Mas enfim, as pessoas acreditam no que as telas da televisão mostram ainda, em qualquer coisa que tá na internet, tá entendendo? Então, eu acho que é muito fácil, literalmente, você ir lá na internet e essa bagunça que existe hoje, que a gente tá falando de regulamentação, é muito cômodo uma pessoa fazer qualquer comentário, ofender, cometer até crime. E às vezes, olha que bizarro, às vezes a pessoa que tá fazendo isso, ela nem se dá conta de que ela tá cometendo um crime, às vezes com um comentário. É porque ela vê todo mundo criticando e falando qualquer coisa, ela pensa, tá liberado, o que tem? Vou falar mesmo, e daí? Você entendeu? Então, isso dá o quê? Do meu ponto de vista, mais munição, muito mais munição, para que as pessoas erradas imponham a regulamentação fajuta, que não é regulamentação É pro isso. bem, para proteger o cidadão de sofrer ataque sem ser justo. É o quê? É pra fechar o cerco, é pra controlar o pensamento das pessoas. É pra chegar num ponto que vai acabar proibindo você de fazer comentários críticos, que nem uma conversa dessa que a gente tá tendo aqui, fazer um comentário crítico preciso. Um Tá exemplo, entendendo? Vamos dar um exemplo? Senhora Tabata Amaral, grande Certo. desserviço. Isso. Lei da misoginia. Isso. Tá querendo aprovar um espantalho pra prejudicar os homens amanhã. Perfeito. E não é homem adulto que ela vai prejudicar. Você que é mulher, Todo tem um mundo. filho hoje de 8, 10, 12. A lei que elas querem aprovar é imprescritível. Vai pegar o filho de vocês. Eu concordo 100%. As pessoas também não param pra pensar nisso. As pessoas idolatram. Primeiro que assim, idolatria é um pecado mortal. É bíblico também. Então vamos lá, né? Aí tem que. Eu brinco na live, eu falo que tem que explicar que a grama é verde, né? E você ainda é chamado de maluco e tudo. É mas verdade. beleza. Tá, idolatrar é um pecado mortal. As pessoas idolatram figuras políticas. Olha o nível que a gente chegou. Então, assim, a população tem uma péssima mania de não pensar na própria família e nele mesmo. Porque é aquele ditado, quando é com o outro, tá tudo bem. Quando é comigo, aí é problema. Eu nunca, graças a Deus, vivenciei na minha casa nenhum tipo de abuso ou tentativa de abuso do meu pai pela minha mãe. Pelo contrário, ele era um homem muito respeitoso, educado, nem elevava a voz dele.
Minha mãe que era mais estressada. Minha mãe teve uma vida de empregada, trabalhou pra caramba, só trabalhou e sofreu durante a vida toda. A vida da minha mãe é baseada em sofrimento e trabalho, certo? Então, assim, as pessoas, que nem você falou, porque antigamente a sociedade era machista. Não, isso é uma generalização. Você pode ter conhecido, sim. Você pode ter tido amigos que tinham pais ruins. Tem homem lixo na sociedade? Tem de monte. Tem mulher lixo? Tem de monte. Isso sempre teve na história do mundo. Onde que tá o problema então, Xandão? Peraí. Então você tá falando que não dá pra generalizar. Então qual que é o problema? Eu falo, é o controle de narrativa. É isso aí. A falácia vem de onde? Alguém tem que contar uma história. Quem conta a história pra nós? São todas as pessoas? As pessoas têm contato com todo mundo pra saber como que é a vida particular de cada um? Antes de sair assumindo as coisas assim? Antes de acreditar no que a mídia tá dizendo? Esse é o ponto. O controle de narrativa precisa existir. E o próprio Lula já falou isso, que eles, né, fazem questão sempre, porque se você quer mudar a mentalidade do povo, tem que ter paciência, criar uma narrativa e, socar ela abaixo, vai Isso. colocando, vai empurrando, que uma hora todo mundo aceita. Eles têm esse poder. Isso aí, cara, é um monstro, isso é uma coisa do demônio. Isso, porque a mentira... Perverter a verdade pela mentira, né? A mentira é do demônio. Então, se você tem uma máquina muito poderosa, que tem já, assim, todo esse poder para utilizar, milionária, financiada pelo próprio governo, que tem a liberdade de contar qualquer história para você e ainda cria, é novela, é o espetáculo, né, o famoso pão e circo, com a narrativa que eles querem. Amigo, em coisa de quanto tempo a sociedade começa a pensar o contrário do que deveria pensar? É 2 palitos. Acontece até hoje o tempo inteiro, tá acontecendo ainda. Tanto é que eu acabei de falar, o povo ainda não despertou, não entendeu que tudo isso se trata de dividir para conquistar. Eles querem infectar o nosso cérebro, desde quando a gente nasce, com mentiras, e acreditando nessas mentiras, a nossa conduta, o nosso sistema de crenças fica mais afastado da verdade, consequentemente do Criador, e isso abre margem para quê? Pra gente se lascar. Essa que é a verdade. E tu sabe que o que você acabou de falar é perfeito e também bíblico, que quando você olha na escala lá das tentações de Cristo, Sim. qual é a primeira? Transformar pedra em pão. Ele tá com fome, Sim. uma necessidade. Sim. Pedra em pão. Jesus fala, olha pro diabo e fala, não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Por quê? O diabo, ele sempre vai tentar fazer a gente trocar a verdade pela mentira. Pedra é pedra, porra. Isso. Pedra não é pão. Sim. Pedra nunca vai saciar. Sim. Agora, se você quiser dizer, mentir pra si mesmo que agora pedra é pão, Sim. tu pode até comer, Sim. mas nunca vai ser saciado porque você vive na mentira. E tem um detalhe, eu vou falar uma coisa pra você, Xandão. Eu fui missionário muitos anos na Rússia, né? O povo sofre. Puxa Se a vida. gente parar pra pensar, como é que tu vai cobrar? Não dá. O cara não tem acesso à proteína até os 2 anos de idade. Não dá. O Não, que- se você o colocar que, esse né? cara aqui pra escutar isso, ele vai falar, meu Deus, para, eu não é Ele isso já aí que eu tô... é como se ele tivesse sem os braços e você É, pedisse pra ele pegar alguma coisa com as mãos. Não dá. Perfeito, perfeito. Ele tá Sem incapacitado dúvida. de olhar pra vida e até se questionar por que ele vive, Sem de dúvida. onde ele vem, as perguntas básicas, pra onde ele vai. O pois cara é. tá só sobrevivendo. Pois é, isso é engraçado, porque eu falo dessas coisas na live. Ai, é tanta coisa que eu poderia falar, eu ficaria 20 horas aqui falando, porque isso é, a gente tá questionando, essa conversa é interessante porque ela literalmente envolve tudo. Tudo. Você tocou num ponto aí que é nevrálgico. Hoje, nós somos criados dentro de um modelo, de um sistema onde você não sabe por que você tá aqui, você não sabe por que foi colocado, para onde você deve ir, para onde você tem que ir. Sua família tá estraçalhada, o seu pai às vezes nem em casa tá mais, sua mãe às vezes tá com problema, tem que cuidar da casa sozinha, tá doente, ou às vezes a mãe foge, o pai, enfim, são muitos e muitos problemas. Eles destruíram completamente a família, que é justamente a primeira função hierárquica que existe no mundo para que tenha autoridade, disciplina e que você consiga ter a capacidade de ser alguém, é através da família. Porque você vê o exemplo ali. É. Através do exemplo, do Isso, cuidado, é lógico, tudo. Porque lógico. a gente aprende, vamos lá, você não vai aprender somente lendo livros. Isso é bom para exercitar o seu cérebro. Você aprende vendo exemplo. Exatamente. É em casa. É a prática. É vendo seu pai. É lógico. É vendo como ele lida com a pressão todo dia, com o trabalho. É sua mãe, que tá dando sangue lá, cuidando da casa. Né? A minha mãe acabou com o corpo dela cuidando de casa. Isso é, assim, isso é de uma honra gigantesca. Certo? Sim. Cumpriu com o papel dela.
Essas coisas não existem mais hoje em dia. Isso, na verdade, é visto como balela. Hoje em dia, no Brasil, vale mais a pena ser um vagabundo, um canalha, ou ser um honesto? Ser o cara honesto que vai até querer dar a vida pelo próximo. Dar a vida por quem? Peraí, o quê? Ninguém faz nada pra mim. Eu, na primeira oportunidade que eu tiver de ganho fácil, eu vou atrás. Isso aí destrói a essência do ser humano. Nós já somos pecadores, nós já queremos ir pelo caminho mais fácil, que é o do pecado. Né? Brutal! É totalmente moldado pra isso. E é só mentira na cabeça das pessoas. E isso que me deixa irritado e com desgosto de tudo. Quando eu falo pra turma, a turma fala, Xandão, e a Copa do Mundo, você vai assistir? Eu falo, cara, eu posso até assistir um jogo, mas eu não tenho essa coisa mais de vibrar. Eu não vejo, eu não tenho esses olhos que vocês têm. Eu também não tenho mais nada, irmão. Porque eu entendo que hoje o que tem é uma máquina multimilionária por trás de tudo. Tudo se trata disso aqui, são interesses financeiros. Tem uma elite que tá dando risada do que a gente tá falando aqui nesse exato momento. Eu tenho, assim, eu fico triste de ver que as pessoas, eu mesmo, eu sou assim, eu sou humilhado na internet aí, né? É esquizofrênico, porque fala de terra plana, fala de Bíblia, só quer saber de falar de Deus, não sei o quê. Cara, então assim, eu cheguei na conclusão, eu, sendo bem sincero, se essa conversa tivesse acontecendo há 2 ou 3 anos atrás, eu falaria assim pra você, a gente precisa se esforçar ao máximo pra mudar tudo que tá aí. Eu não vou falar pra você que eu ainda não acho possível mudar, porque isso não depende de mim, depende da vontade de Deus em primeiro lugar. E eu não sei quais são todos os planos dele. Não sei o que tá previsto pro Brasil, eu não sei nem o que vai acontecer comigo na hora que eu sair daqui. Ou durante, não sei nada. Mas, se você me perguntar assim, de forma lógica, o que eu penso que chegamos num ponto que assim, parece que a maioria prefere continuar dormindo. Ninguém quer se interessar ou tem, que nem você estava falando, tem o estímulo básico para querer escutar isso. Não existe mais na nação aquela vontade de aço vindo de alguém de recuperar o espírito das pessoas, o espírito voltado para a verdade, para o bom caminho. Porque é despertando espiritualmente que eu acredito que a mudança acontece. Tô contigo. Não é questão de você ler uma teoria política bonita. Porque é transcendente. É isso. O valor tá para além de você mesmo. Tipo assim, o que eu tô querendo dizer assim, ó, pras pessoas que, sei lá, então, o Xandão tá maluco, ele tá querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte, imagina um cara cego, fisicamente cego, os olhos dele não funcionam. Mas se ele enxerga com o espírito, então ele não é cego. É isso aí. É disso que eu tô falando, entendeu? É isso aí. É isso, o resto é conversa fiada. E de novo, a população, ela tá anestesiada. Porque é o seguinte, ó, vou dar um exemplo bom pra tu. Não sei se você já pensou sobre isso. A diferença entre o imanente, o transcendente, a diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Sem dúvida. Vou dar um exemplo pra você. Família. Sim. Família é tudo. Sim. Antigamente, antes do anticoncepcional, porque eu falo que o que revolucionou o mundo foi o anticoncepcional. Certo. Logo pós-guerra. Tu vê como é interessante Sempre, o timing. claro. Mulherada, os homens morreram, Isso. mulherada precisava sair pra trabalhar. Isso. Opa, a Rússia foi reconstruída pelas mulheres, creche é criado lá. Toma-lhe indústria, Opa, propaganda. Exato, cuida dos filhos aí. O Estado agora toma conta de todo mundo. Isso. Só que olha que interessante. A mulher que antes tinha honra e alegria Sim. de cuidar do lar, foi colocado na cabeça dela que isso é uma desonra. Sim. Pode olhar, a feminista, ela desconsidera essa mulher. Sim. O cara que trabalhava, ele conseguia sustentar 4, 5, 6, 7 filhos, meu irmão. Dava ainda sangue. comprava casa. Opa, sim. Por quê? Vamos olhar, olha só, olha como é interessante o discurso. A mão de obra, você tem praticamente só os homens trabalhando. Sim. Aí vem o anticoncepcional. Mulher, ter filho é caro, espera pra casar, o teu marido não pode mandar em você, como se o homem fosse um demônio, Sim. como se a família fosse algo retrógrado, como se filho fosse algo prejudicial. Pega um homem que comete um crime, exagera, cria a Exato. narrativa com extrapolação, É isso. faz da exceção virar a regra. Agora vamos chegar à consequência. Sim. As mulheres foram pro mercado de trabalho, legal Isso. pra caramba. Tá todo mundo trabalhando, homens e mulheres. O salário aumentou ou diminuiu? Piada. Aumentou a oferta? Piada, não, piada. Diminui. Piora tudo. Piora tudo. Os filhos que pelo menos eram cuidados por um deles, é cuidado por quem? Por ninguém. Isso. Porque o profissional lá da creche não ama o filho de vocês. Claro que não.
E o pessoal lá da Grécia tá ganhando mal também. Tem que estímulo também que tem, né? Ah, o que Volta que tem? comigo. A mulher sai pra trabalhar cedo, o cara sai pra trabalhar cedo e o filho, tipo Fabril, vai pra creche ou pro colégio e fica lá o dia inteiro. Não se vem. Quando chega em casa, o moleque já tá com sono, tem que dormir. Exato. Não tem pai e mãe mais. Não tem. Quanto eu, quanto qualquer outra pessoa, somos usados de bucha de canhão Perfeito. para eles imporem os desejos deles, Perfeito. para nos controlarem. Eles não estão preocupados com quem é gay. Tu acha Não tá que os preocupado com o homem que não tem serviço, trabalho, Exato. com a mulher Eu ia que falar tá isso. lascada É. em casa, que o marido Exato. foi embora, ou que ela traiu o marido. Perfeito. Eles não querem saber. Eles querem ver isso mesmo. Você tá entendendo? Tu acha que os caras estão preocupados com os trans? Pelo amor de Deus, aonde? Tá todo mundo ali na prostituição, Pelo meu amor de amigo, Deus. sofrendo pra caralho desde cedo. E os caras tá achando. É banheiro. Tu acha que eles querem saber de banheiro? Que é emprego. Você quer que eu fale pra você quem tá preocupado com toda essa gente? Eu tô mais preocupado com vocês do que todo mundo. É isso mesmo. Você tá mais preocupado com eles. Sabe por quê? Porque assim, ó, se eu viro pra você e falo, ó, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, certo? Certo. A gente precisa recuperar a nossa autodeterminação. O que que significa isso? Você, como indivíduo, você tem habilidades, você tem defeitos, você é um ser que tem pecado, assim como eu também tenho. Você tem todo o direito de, na trajetória da vida, descobrir quem você é, aprimorar, aperfeiçoar suas habilidades, lutar contra o monstro que existe dentro de você. E eu gostaria que existisse um sistema que te ajudasse nessa trajetória. Pra quê? Pra você chegar onde você quer na sua vida através de mérito. E não por causa de uma condição que você não pediu, você não escolheu pra nascer, ou virou videogame. Eu, na hora de nascer, eu fiquei escolhendo na tela do computador, eu quero ser homem, eu quero ter cabelo escuro, eu quero ter pele clara, eu quero ter pele escura, eu quero ter olho azul, eu não escolhi nada, eu tô aqui. E por que isso importa? Se eu não tenho capacidade de mudar isso, nascer, eu não pedi pra nascer, mas eu tô aqui, é da vontade de Deus, eu Perfeito. tenho objetivo. Faça da sua Então vida bora algo já. que glorifique a Deus. Lógico. Acabou. Vamos buscar o É mérito isso real aí. das pessoas. É isso aí. Você Dignidade. vale. Pelo que você vale? É pela cor da pele? Não. Lógico É porque por quem você se relaciona dentro de quatro paredes? Não. É pela sua educação, pela sua inteligência, pela sua vontade de acertar, Perfeito. pela Caráter. sua honestidade, Exato, caráter. porra, é isso. É É isso. É você ser uma pessoa que tem lucidez pra saber separar os cenários. Que nem a gente tá falando de Pablo Marçal aqui agora, sabendo separar. Não sair atacando sem mais, sem menos ninguém. Pô, são coisas que são básicas e eu sinto vergonha. Eu, Super Xandão, conhecido na internet, um streamer que passa a maior parte do tempo na live. Pô, zoando, a molecada falando um monte de abobrinha lá, o ambiente totalmente, né? Parece um hospício. Por que eu tenho que vir aqui pra falar que a grama é verde? Por que as pessoas não conseguem simplesmente sintonizar nisso e falar de uma vez por todas? Vamos acordar? Vamos parar com a brincadeira? Vamos parar de favorecer esse governo satânico, essas pessoas corruptas que estão aí nos governando, que só contam mentiras pra nós, e vamos focar um pouco na verdade? Vamos esquecer esquerda, vamos esquecer direita e vamos focar em andar pra frente? Porque só olha pro lado. É só divisão, bicho. Eu não aguento mais ver isso. É porque fica fácil. É só coisa ridícula. Chegou, você não pode falar nada. Você não pode ter uma opinião. Você não pode criticar a agenda woke. Você não pode criticar um jogo de videogame que tá impregnado, infectado com agenda política. Nenhum jogo mais os caras fazem. Pensando só na diversão jogar. Não, tem que ter agenda política aqui. A série só conta mentira, o filme tá cheio de mentira, as novelas nem se fala, a televisão eu nunca assisti nem TV, eu particularmente nunca nem fui de assistir TV e hoje, óbvio, muito menos. Então assim, cara, eu fico me perguntando o que falta para as pessoas entenderem isso. Na minha conclusão, falta o despertar espiritual. Só que eu, infelizmente, ainda não cheguei no segredo para isso. Eu acho que o caminho é isso aqui que a gente tá fazendo. É isso. É boa vontade, é tentar acertar e ser honesto. Se eu venho aqui e eu caio num erro e conto uma mentira, não porque eu quis, contei uma mentira porque eu acreditava nela, eu tô errado, eu volto aqui, desculpa, errei. Perfeito, irmão. Ó, eu conversei aqui com um cara, um gênio, chamado Christian Barbosa. Ah, eu não conheço. Ele foi o mais, da história, Aham, o mais jovem contratado pela Microsoft, brasileiro. certo. E ele tá lá no Vale do Silício, ele tem as startups dele lá de IA e tal. Ele veio aqui, conversamos. Ele falou, Felipe, é o futuro. De verdade, ele falou assim, é sombrio. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, Felipe, em 5 anos, a IA ela já vai dar um salto Vixe, de mano. melhoria. Uhum. Aí ele falou, em até 15 anos, ela vai dar um outro salto. E esse salto que ela dá, o ser humano vai ficar
obsoleto. É um salto exponencial em relação ao ser humano. É exponencial. patético. Só que é a primeira vez que isso acontece na história, Xandão. Vai Eu ser um conversei, baque. eu conversei com o grande. professor Marcelo Andrade e tivemos várias evoluções tecnológicas. Só que essa é a primeira. Porque assim, quando as fábricas ficaram automáticas, com as máquinas, mas ainda tinha o cara que faz a máquina, tem o cara que opera a máquina. A gente foi se adaptando. Sim. Era datilografia, agora tem outra coisa e vai indo. Só que agora a IA ela vai encontrar a demanda, ela vai criar a solução e ela vai operar a própria solução. A IA vai substituir você como um todo. É isso. Eu tava num outro podcast, eu acho que foi lá no Redcast, fizeram a pergunta de como que a gente enxergava o impacto da IA. Eu falei de forma assim, olha, pensando com lógica, o Brasil está se preparando para isso? As pessoas estão sendo preparadas? Ó, te falar um negócio. Na minha live, eu fico triste com isso, eu zoo a molecada, né? Não que eu seja professor de português, nem nada, pelo amor de Deus. Eu falo errado pra caramba também, tá? Mas é só que eu tento me esforçar. Eu tô aqui conversando com você, tendo uma conversa mais formal, vamos dizer assim. Eu me esforço pra tentar ficar um pouco bem, entendeu? Na live não tem regra, porque lá eu falo, lá é gíria, Lógico, palavrão, lá é outra coisa. Lógico. Mas a molecada que vai na minha live, muitos, não importa a idade, não precisa ser molecada, pode ser adulto, pode não ser. Não conseguem nem escrever direito. Eles mandam pix pra mim lá, eu não consigo entender, eu zoo eles. Eu falo, larga a mão. Aqui também. Eu falo, como que eu vou entender isso aí? Eu não entendo nada da história que o moleque tá Não, falando. O pior é que se tu soltar live pix, aí que tu não entende nada. irmão. Tu já não entende, cara. Aí eu, Caralho, eu faço igual aqui, velho. aí os caras me soltam essa bomba. O que você acha que vai acontecer com a IA? Rapaz, a molecada ainda não passou desse estágio ainda. Porque eu, na minha época, graças a Deus, eu peguei um tempo da escola que eu tive bons professores, cara. O professor era o quadro, escrevia. Você tem que escrever. Escreve a bicho. porra da redação Acerta aí, essa moleque. letra, ô bagre, ó. É aqui, ó. É, porra. Tá dentro da linha. Aqui, Caralho. pô, velho, uns negócios tontos. Caligrafia. Escreve. Porra. É de forma, é de mão, não sei o que, tá? Fica lá que nem tonto, ó. Você acha uma porcaria. Caralho. Só que é isso que resolve, entendeu? Aí o cara vem falar de IA. O que você falou aí é interessante, porque a IA, como você disse, é uma coisa totalmente nova. Vai ser a primeira e última revolução essa daí. Isso. É desse salto que vem a barbárie, a catástrofe final. Eu também Porque acredito. ninguém tá sendo preparado pra isso. Ninguém. Você tem exemplos, de repente, sei lá, você tem uma China, de repente, que tá investindo pra caramba, os caras lá ainda pensam, mas se preparando assim meio que pra 10 anos, pensando nos impactos da tecnologia. Eles estão avançando em termos industriais. Sim. Existe uma certa vontade ainda de preparar. Você vai ver tecnologia lá, o TikTok da China é igual ao do Brasil? Não é. O que os russos... O russo a gente nem tem acesso ao que os caras fazem lá. Tá entendendo? Agora o Brasil não. Brasil é uma nação de joelhos, zero preparo. A gente tem, infelizmente, um presidente que é semi-analfabeto. Porra. Não serve. Olha, não dá exemplo de nada. Não dá exemplo de nada. E olha como eu sou honesto. Tem vezes que o Lula fala alguma coisa que eu sou obrigado a concordar. Porque mesmo sabendo que ele é o que é, tipo, se ele fala alguma coisa que é verdade, não, tá verdade. Mas a questão não é essa, a questão é que eu sei das intenções. Já mostrou quem é. Todo mundo já sabe qual que é a verdadeira fuça, tá entendendo? Perfeito. Eu já sei as intenções da esquerda e da direita. Não existe isso. Por trás, eles dão as mãos e dão risada da nossa Totalmente. cara. É teatro, porra. Essa porra toda é um teatro. Então, pronto. Não existe mudança de modelo econômico. Sem mudar o modelo econômico de um país, não tem como prosperar. Isso é mentira. Não tem mudança nenhuma. Tudo continua estagnado. O que muda? A narrativa. Eu de direita, eu sou contra o da esquerda. Porque a esquerda, é a feminista. Eu sou contra a feminista. Eu sou contra a agenda woke. Legal, cara. Tá, mas deixa eu falar um negócio pra você. Como que você pretende mudar educacionalmente um país? Como que você pretende fazer reforma agrária? Como que você pretende criar indústria, dar emprego, salário? Porque no final, volta aquilo que você comentou. O que o trabalhador quer? O que o homem e uma mulher quer? A mulher quer se sentir protegida por um homem casca grossa que dá o sangue e trabalha. Só que no final do dia, se ele é mal pago, o que acontece com essa família? É destruída, né? Tem alguma coisa pior pra um homem que se matar de trabalhar, ser pisado, comer o pão que o diabo amassou e perceber que o filho tá passando alguma necessidade? Ou, às vezes, conseguiu chegar no patamar... pelo menos meu filho e minha esposa não estão passando fome. Mas, pô, não consegue levar a esposa e o filho pra passear, tirar um passeio. Não tem folga, bicho. Você não tem nada. Você não tem tempo pra aspirar coisas boas, se conectar nem com Deus. Perspectiva. Não tem nada. Porque os nossos pais... Isso é uma outra coisa. Os nossos pais... Eles enriqueceram em relação aos pais deles, que enriqueceram em relação aos avós. E daí, nós somos a primeira geração a empobrecer em relação aos nossos pais. Nossa, não, e só empobrecer não é só em termos financeiros, espirituais e mental, nem se faz tudo. Pobre, você falou Casamento tudo. não dura 10 anos hoje, cara. Porque você tá maluco, casamento? Que vai falar
Rapaz, deve ter olha, com certeza muitas pessoas vão ver o tonto aqui do Xandão falando de casamento, essa coisa. Eu vou falar que eu sou tonto, esquizo, eu tô acostumado já, pode falar à vontade. A questão é que regra é regra. Você tem coisas que funcionam, que dão certo, e coisas que não dão certo. É isso aí. Eu vou negar a realidade? É isso que eu não quero é negar a realidade, não é verdade? Então, pô, quando eu venho aqui e falo pra vocês que o sistema é muito mais complexo do que aparenta, que o nosso mundinho não se trata de esquerda e direita, é uma coisa muito mais pra frente, as pessoas pensam que isso é loucura, isso é conspiração. Bom, como é que tá a sua vida, então? Vamos marcar de tu voltar de novo? Não, volto, claro, maior prazer, porque sem dúvida. Hoje o dia, louco. tu viu como é que foi? Puxa, Maria. Eu quero ler os superchats contigo. Não, vambora. Eu tenho live daqui a pouco com o Augusto Todo mundo Cury, tem horário, tá ligado? vambora. Desculpa de eu ter sido... Não, se eu falei muito, Não, irmão. Tu é fera pra cacete. Aqui o programa ia durar 3, 4 horas contigo fácil. Tamo junto, vambora. Ó, vamos lá. Boa noite, senhores. O Arthur tá dizendo. Xandão, acha que a pessoa deve buscar saber da Terra plana para um despertar do sistema em geral, ou isso é particularmente individual da pessoa querer ou não? Qual é o maior argumento do terraplanista? A inexistência da curvatura. Vou começar respondendo do final. Inexistência de curvatura. E aí precisa de um desenvolvimento pra você entender. Super, mas por que não existe curvatura? Existem meios técnicos que provam isso, que mostram isso hoje. Você consegue pesquisar. A questão é individual por quê? Porque ninguém pode te obrigar a ir atrás de um conteúdo que às vezes você não tem o menor interesse, que você às vezes não tá nem preparado pra recebê-lo. Então não posso. O que eu posso é comentar e falar assim, ó. Por que a Terra plana é importante? Se você prestar atenção, o cerne da conversa que a gente teve aqui até agora se trata de quem sou eu, por que tô aqui, o que me controla, o que deixa de me controlar, pra onde eu devo ir. Se você vive numa família que você não sabe quem é seu pai, não sabe quem é sua mãe, se eles mentem pra você, se você, quando lembra da sua família, da sua casa, não tem uma estrutura concreto, não tem aquele apego a valores, não tem ensinamentos, você perde sua identidade. Beleza? Tô fazendo uma analogia pra responder o moleque categoricamente. Então, a tendência desse cara que não tem apego nenhum e reconhecimento familiar, genético, de onde ele veio, onde ele nasceu, onde ele viveu, esse cara, ele será mais livre ou menos livre no futuro? Ele será menos livre, porque a capacidade de decisão dele será piorada. Ele não tem sistema de referência. Perfeito. Terra plana é isso. Se você abre um livro e você crê que aquilo ali foi escrito pelo Criador, amando dele, né? E você vê logo em Gênesis o porquê dele ter construído a Terra e como ela foi feita e mais. Ele fala tudo, tá lá em Gênesis. Por que você tá aqui? Qual que foi a ideia de tudo isso daqui? Sim. Bicho, acaba tudo. Marte, a vida em Marte acaba. O alienígena acaba. São demônios, é mentira. Alienígenas são demônios. Sim. Apenas uma frequência... Você é... Só que isso é difícil, não é simples. Por quê? A maioria das pessoas começam a pensar por esse caminho, começa a dar uma fritada aqui. Fala, velho, não é possível. Isso gera desconforto. Porque ele tá indo na contramão. A verdade, ela gera um desconforto brutal, momentâneo, só que a longo prazo liberta. E aí é a melhor sensação do mundo. Perfeito. Só que você vai viver com essa angústia. Perfeito. Porque aí você vai passar a ver com os olhos que nem a gente tá falando que você vê. Que você, não, você vê uma partida de futebol, você começa a entender do que se trata o mundo. Você passa a ter o sistema de referência. Não, tem o Criador. Sim. Ele me fez por um motivo. Você tá entendendo? Eu tenho propósito, eu não sou um ponto azul pálido no universo. Que ponto azul pálido no universo? Não, isso é mentira. Não, a Terra é o centro de tudo, ela é especial. Por isso só tem vida aqui. Por isso que você tá aqui. Até porque, por isso que nós estamos aqui fazendo isso agora. Por isso que isso não acontece em nenhum outro lugar. E outra coisa, tudo só existe porque a gente tá aqui pra observar, então, caralho. Senão não existe porra nenhuma. Então coloquem na cabeça de vocês. Xandão, importa saber a verdade, sempre importa. Não interessa se é mínima, se é máxima. Verdade é verdade. E tudo tá interligado. Tudo começa assim. De onde eu vim? É isso aí. Onde eu tô? Por quê? Pra onde eu vou? Sem saber isso, esquece. É a mesma coisa que você me ligar. O cara você só tá atropelando na vida. Um cara me liga agora e fala assim, Xandão, quero chegar em tal lugar. Eu, tá bom, onde você tá? Não sei. Ah, então... Quando você souber, você me liga de novo. Entendeu? É isso mesmo, tá tudo certo. Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos lá... É da mod para... Não, eu não sei. Tem superchat aí? Provavelmente vai ter muito superchat de zoeira também, vocês não vão entender nada. É esse aqui, né? Beleza. Posso fazer uma propaganda? É lógico, pelo amor de Deus.